esse é um dos conteúdos que acabam sendo mais interessantes porque está mais correlacionado com o dia a dia do futuro enfermeiro, né? A gente vai analisar hoje, trabalhar um pouco, conversar um pouco sobre tipos de hemorragia e coagulação. É um dos assuntos que está no nosso livro base, né? E no livro ele acaba sendo um pouco mais resumido, mas aí a gente também vai tentar, de certa forma, pegar os pontos principais desse conteúdo, né? E ele é interessante porque envolve alguns mecanismos bioquímicos, principalmente no processo de coagulação, mas que não deixam de ser, não são complexos, né? São mecanismos que demandam um pouco mais de atenção, mas são mecanismos de fácil compreensão, tá? Então a gente vai começar a trabalhar a aula definindo o que vem a ser hemostasia, né? Que a hemostasia nada mais é do que esse processo em que vai haver uma coagulação com o intuito de interromper a perda de sangue. Então, esse processo de hemostasia tem uma consonância com homeostasia, né? A homeostasia significa equilíbrio. A hemostasia é quando acontece uma lesão e para não perder o equilíbrio, vai haver toda uma dinâmica do sistema vascular para poder interromper essa perca. E como é que se dá esse processo? Através da formação de um coágulo, né, que a gente chama esse coágulo, popularmente chama-se coágulo, mas tecnicamente é chamado de tampão, né? E esse tampão tem a missão, tem a função de obstruir aquela área lesionada e fazer com que cesse essa perca de sangue, né? E aí, todo o processo em que ocorre coagulação, a gente chama de homeostasia. Então, o nosso corpo ele está apto, a qualquer momento em que for lesionado, a desencadear mecanismos bioquímicos para poder fazer com que cesse essa perda de sangue e o indivíduo não perca a homeostasia por esse aspecto. Tá? Então, essa é a definição geral. Depois a gente vai ver uma definição mais técnica do que vem a ser hemostasia. A hemostasia ela está correlacionada com quando não acontece, né? Quando esse processo não acontece, a gente vai ter os distúrbios. A gente vai ter distúrbios em grande escala, que a gente chama de distúrbios hemorrágicos, onde vai haver um sangramento excessivo. E aí, esse sangramento excessivo, ele faz com que os mecanismos homeostáticos eles sejam insuficientes ou eles sejam retardados, né? Fazendo com que aconteça uma, uma certa falha, digamos assim, mas isso também vai depender do tipo de lesão. Quando a gente tem uma lesão acentuada, né, uma lesão brusca, vai repercutir numa hemorragia mais acentuada, né, em decorrência dessa lesão. Ou, às vezes, acontece o que a gente considera como falhas genéticas. Essas falhas genéticas, elas podem estar correlacionadas à inexistência de fatores de coagulação ou falha nesse processo de coagulação em decorrência de outros mecanismos. A gente vai ver que, por exemplo, quando há falta de um receptor, né, para ver a conexão das plaquetas, e aí acaba gerando uma falha nesse processo de coagulação. E aí a gente vai ter esses distúrbios hemorrágicos também de natureza genética. Então, vai ter um pouquinho mais na frente um slide em que eu vou mostrar, após explicar esse processo de coagulação, quais os distúrbios associados a cada falha nesse processo de coagulação. Por outro lado, a gente também vai ter associado à quebra da hemostasia os trombóticos, os distúrbios trombóticos. Esses distúrbios trombóticos, eles estão relacionados à formação de um tampão, que esse tampão, por algum motivo, ele não se degenera, digamos assim, ou pode ser também pelo fato de formar um tampão sem a necessidade da sua existência. Para ficar mais claro, é quando no sistema vascular há formação de coágulos sanguíneos, né, sem haver lesão.
tá? Aí o que acontece? Esses coágulos sanguíneos a gente chama de trombos, né? São tampões que estão aí flutuando na corrente sanguínea e eles podem ser direcionados para o coração, gerando uma trombose cardíaca, ou pode ser também relacionado a o que a gente chama de obstrução, né, dos vasos. Então, essa obstrução pode levar a um quadro de isquemia. Então, os distúrbios trombóticos, eles estão também gerando esses quadros patológicos. O que é interessante é que essa divisão aí, ela é uma divisão puramente didática, né? Pode haver os dois ao mesmo tempo, né? A gente pode ter um distúrbio hemorrágico e um distúrbio trombótico. E, na verdade, pode haver só o distúrbio trombótico isoladamente. Assim. Então, não existe a gente não pode dizer que haja esses distúrbios de forma pontuais, isolados. Né? Então, a gente pode ter a concomitância desses eventos né, acontecendo a nível do indivíduo. Então, esses distúrbios eles são consequências da quebra da hemostasia. Quando a hemostasia é quebrada, aí a gente tem esses distúrbios acontecendo. O que é o natural, o que é o normal, é que esses processos que essa hemostasia ela aconteça frequentemente a toda hora. Né? Então, a gente vai ver, por exemplo, que existe um distúrbio hemorrágico nos indivíduos com diabetes. Então, aí a gente já vai ver que os indivíduos com diabetes, e quando esse indivíduo está com a glicose descompensada, né, com a diabetes descompensada, aí o que é que vai acontecer? O excesso de glicose interfere na deposição, na formação do tampão. E aí a gente vai entender o porquê, tá? Então, aí gera um distúrbio hemorrágico de natureza patológica, né? A gente está vendo aí, por exemplo, no caso da diabetes, tá? Então, a gente tem esses dois distúrbios aí associados à quebra da hemostasia. A gente está vendo agora a definição técnica do que vem a ser hemostasia. O que é que vai consistir, né, para haver a formação desses coágulos? Numa definição geral, a gente viu que seria só a formação de coágulos, mas como é que acontece essa formação de coágulos? É um processo extremamente orquestrado. O que é isso? Ele é extremamente organizado em termos de funcionalidade. Vai haver vários fatores que vão interagir no processo dinâmico, no processo de cascata. E essa palavra orquestrado significa que ele é um processo em fases. Né? O que é que vai estar envolvido nesse processo? Os fragmentos celulares, que a gente chama de plaquetas, que elas são indispensáveis para acontecer o processo de coagulação. Se não há plaquetas em número suficiente, não vai haver uma coagulação efetiva. Então, a gente associa muito também essa questão para ficar a fácil compreensão, no caso da dengue. Né? O vírus ele tem como alvo esses fragmentos celulares chamados plaquetas. Ele reduz a quantidade de plaquetas. Aí, consequentemente, o indivíduo fica mais vulnerável à hemorragia. Por quê? Porque os números de plaquetas vão estar reduzidos. E aí não vai ter a produção desses fatores de coagulação, que é o outro que está associado diretamente a plaquetas. As plaquetas, a gente vai ver que são fragmentos celulares que liberam fatores de coagulação, que são substâncias que vão atuar principalmente no endotélio, né, para fazer com que haja um reparo, a formação desse tampão reparando essa área lesionada, tá? Que é o que a gente chama de formação do tampão, tecnicamente chamado de fibrinoplaquetário, porque vai ter a junção da fibrina de forma densa, né? A gente chama de forma polimerizada. Então, tecnicamente, a gente vai ter fazendo com que aconteça a hemostasia, todos esses fatores aí, todos esses conjuntos de substâncias, estruturas, para fazer com que haja o ápice, que seria a formação do tampão. E ainda dentro dessa definição de hemostasia, a gente pode dizer que a fibrinólise, que é uma fase subsequente à formação do tampão, que é a fase de destruição desse tampão, ela também está dentro do processo de hemostasia, porque se não tem fibrinólise,
esse tampão que foi formado com o intuito de obstruir aquela área vai ser permanente. Então, ele precisa ser fragmentado para poder haver o reparo tecidual, né, que é abaixo do tampão. Então, vai ficar mais claro quando eu colocar as imagens, né, as fases da formação desse processo de hemostasia. E aí a gente tem, didaticamente, dividindo esse processo em fases. Inicia-se com um processo rápido, chamado de vasoconstrição nos vasos, tá? Essa fase ela é muito rápida, e a gente também vai detalhar ela um pouco. Segue o que a gente define como hemostasia primária, que ela é caracterizada pelo início da deposição das plaquetas. A hemostasia secundária, que é quando já há a formação do tampão, propriamente dito, e a fase final, que é a fase de fibrinólise ou estabilização e reabsorção desse tampão. É quando vai haver a fragmentação desse tampão. É quando o tampão vai ser destruído. Então, a gente tem essas 4 fases. E aí, didaticamente, a gente vai também trabalhar essas 4 fases de forma separada, mas lembrando que é um processo orquestrado, não é um processo dinâmico. Então, a gente tem essas fases sendo divididas aí para ficar a compreensão mais fácil desse processo, tá? Então, a gente vai ver a primeira fase, a gente vai analisar ela de forma geral, tá? O que acontece em cada fase de forma bem geral. Depois a gente vai detalhando os processos mais minuciosos, mais minuciosamente, tá? A primeira fase é chamada de vasoconstrição arteriolar, que essa é uma fase rápida, ela não significa que ela sempre vai acontecer, ela acontece, mas acontece de forma rápida, é mais uma preparação para as fases de hemostasia primária, secundária. Então, ela é uma preparação à fase de hemostasia primária, tá? Ela ocorre de forma imediata e ela vai depender, logicamente, do vaso. Por quê? Porque esse processo é uma dilatação, né, dos vasos. Então, os vasos têm o intuito de dilatar-se para começar o processo de hemostasia. Então, essa fase, apesar dela ser muito rápida, ela é necessária, tá? Por quê? Porque a partir do processo de constrição do vaso, né, a gente vai ter a liberação de alguns fatores que vão estar no endotélio do vaso, que é essa camada mais periférica do vaso. Então, a gente está vendo aí na imagem A, né, essa primeira fase. Então, eu queria que vocês observassem primeiro a estrutura do vaso. Então, a gente está vendo que o vaso, os vasos, eles vão ter uma camada periférica chamada endotélio, que ela está na região do lúmen do vaso, né? A gente vai ter a membrana basal para abaixo do endotélio, e a gente vai ter aquela parte que reveste externamente o vaso, que a gente chama de músculo liso arteriolar. Então, a gente tem essas 3 camadas aí. O que acontece nessa primeira fase? Lembrando também que abaixo da região da membrana basal, a gente tem camadas significativas de colágeno, né? Essas camadas, elas vão dar o que a gente chama daquelas propriedades do vaso que a gente viu lá em fisiologia, chamada de complacência e de extensibilidade, né? Então, ela serve como se fosse uma esponja, essa camada de colágeno que ela vai constituir a membrana extracelular, né? A matriz extracelular, perdão, a matriz extracelular. Então, nessa fase inicial da hemostasia, a gente vai ter uma ruptura, uma constrição desse vaso em decorrência dessa área lesionada. Então, percebam que existe um sítio de lesão, né, que é onde aconteceu o processo de lesão. Esse processo de lesão pode ser um choque mecânico, pode ser uma, uma deposição de gordura que pode romper o vaso. Então, assim, a lesão ela pode ser consequência daqueles agentes nocivos, ou pode ser também consequência de ato mecânico, de ato direto aí, de ruptura mesmo. Então, a gente vai ter, nessa área lesionada, uma
instabilidade no vaso. Quando acontece esse processo de lesão, o vaso, as próprias camadas desse vaso, vão liberar substâncias. Uma dessas substâncias é chamada endotelina, que ela vai causar o quê? Uma constrição no vaso. É como se fosse um tipo de dilatação que comprime o vaso, né? Essa substância, a endotelina, ela faz com que haja uma vasoconstrição no sentido reflexo, no sentido da lesão, contrária à lesão, perdão, contrária à lesão. Então, essa vasoconstrição, ela é essencial para desencadear o próximo processo, que é a hemostasia primária. Então, a endotelina que foi liberada nos vasos da camada endotelial, ela faz com que haja uma vasoconstrição e percebam que na área lesionada aumenta, né? Fica como se fosse algo elevado, né? Uma área mais elevada dentro do vaso. O que é mais importante nessa fase? A gente observar que ela é um processo inicial, imediato, que vai fazer com que haja aí uma abertura do endotélio. Essa abertura do endotélio ela é essencial para liberar algumas substâncias que a gente vai ver na próxima fase, como os fatores de Van, os fatores VWF, que é chamado fator Van Willebrand, certo? Esse fator, ele é liberado pelo próprio endotélio. Nessa fase inicial, a gente está vendo que o endotélio sofreu uma constricção, né? Uma dilatação de forma constrictiva. Essa dilatação ela é necessária para liberar as substâncias que vão ativar as plaquetas na próxima etapa, chamada hemostasia primária, que nada mais é do que o princípio para a formação do tampão, a partir da agregação de plaquetas. É importante a gente entender que nesse vaso, o que é que está circulando aí? A gente tem o sangue com seus componentes, a gente vai ter células de defesa, a gente vai ter hemácias, a gente vai ter plaquetas circulando aí, né? E aí essa circulação, didaticamente, a gente está falando aqui da esquerda para a direita, tá? Queria que vocês observassem que a circulação ela está indo da esquerda para a direita. Por quê? Para a gente entender como acontece essa próxima etapa. Então, houve o processo de vasoconstrição, né? E aí, a etapa subsequente é o quê? É fazer com que naquela área lesionada sofra deposição de plaquetas. As plaquetas que estão circulando na direção da esquerda para a direita, elas vão começar a se depositar nessa área que foi lesionada. O que é que faz com que haja essa deposição? Um dos fatores que foi liberado após o processo de vasoconstrição, chamado fator VWF, certo? Esse fator, ele faz com que haja uma modificação estrutural na parede do endotélio, fazendo com que haja uma modificação bioquímica nessa parede e as plaquetas consigam se aderir. Esse fator também é responsável por a própria modificação morfológica das plaquetas. As plaquetas elas têm uma estrutura discoide, né, uma forma mais discoide, mais alongada, e ela normalmente não tem espículas na sua superfície. À medida em que esse fator é liberado e que começa a haver adesão das plaquetas, elas também começam em decorrência da influência desse fator, a mudar a sua forma. Elas deixam de ser lisas e começam a ser mais esféricas. Essa mudança na estrutura tem duas funções. É fazer com que mais plaquetas consigam se grudar aí, porque está passando, né, pela questão da circulação, está se translocando mais plaquetas. Elas consigam aderir a essas plaquetas que já estão depositadas. E a outra função é fazer com que haja a liberação de grânulos. Esses grânulos estão dentro das plaquetas. Então, o fator VWF tem a função de agregar as plaquetas, primeiro,
mudar bioquimicamente a estrutura do endotélio, fazer com que as plaquetas se adiram e fazer com que elas liberem glânulos. À medida que vai havendo a deposição dessas plaquetas, vai havendo o quê? A formação de camadas. E aí, com mais deposição, a tendência é que essa camada aumente, né? Aumente em termos de altura. E aí começa a haver a liberação de fatores que a gente chama de grânulos, que são fatores de agregação plaquetária, essa é a palavra. E a gente tem alguns tipos de grânulos que a gente vai ver. Mas já antecipo que são grânulos alfa e grânulos lambdas. Esses grânulos, eles têm funções diferentes. A gente está vendo aí na etapa 3, dois tipos de grânulos. A gente vai ter os tramboxanos, do tipo A2, que é esse TXA, e o ADP, que é aquele difosfato de adenosina, tá? Depois que o ATP é hidrolisado, né, quebrado, é formado o ADP. Eles vão ter funções diferentes. Então, o tramboxano do tipo A2, ele tem a função de agregar, vai fazer com que cole aí plaqueta com plaqueta, tá? O ADP, ele já tem outra função. Qual é essa função? Recrutar mais plaqueta e também fazer com que a superfície dos fosfolipídios das plaquetas sofra alteração bioquímica. Para quê? Para aumentar a adesão e fazer com que também, futuramente, a deposição do fibrinogênio aconteça. Tá? O que é que vai gerar o tampão? Deposição de fibrinogênio aí junto com essas plaquetas que estão sendo depositadas. Então, o tramboxano é liberado, recruta mais plaquetas e começa a ver o quê? Uma gigante agregação aí. A gente está vendo também a participação do colágeno. O colágeno ele serve como se fosse uma liga, né? uma rede aí de substâncias que permite uma maior adesão dessas plaquetas. Onde é que o colágeno está? Na fase antecedente, na matriz extracelular, que é riquíssima em colágeno. Então, a partir desse processo de vasoconstrição, há uma exposição desse colágeno. Então, com a exposição desse colágeno, ele ajuda a fazer com que essas plaquetas elas acabam ficando ainda mais aderidas, mais agregadas. Essa fase é o que a gente denomina de hemostasia primária. Gente, alguma dúvida até então? Muita informação. Ó, na fase subsequente, a gente vai ter o que caracteriza é a liberação de outro fator, chamado fator tecidual. Morfologicamente, essa é uma das fases em que a gente já vai ter o tampão numa forma mais densa, mais rígida. Aqui, na fase antecedente, a hemostasia primária, está começando a haver a formação do tampão, uma agregação inicial. Aqui a gente já vai ter o quê? Uma formação desse tampão propriamente dito e ele vai ficar mais sólido. Ele vai fazer com que o fibrinogênio se converta em fibrina e essa fibrina ela vai se polimerizar, tá? Então, depois da fase primária, da deposição das plaquetas e agregação, vai haver uma liberação pelo próprio endotélio. Percebam que o endotélio onde está esse item aí, chamado fator tecidual, é uma área que ainda está lesionada. Percebam que a gente não tem uma camada ainda de endotélio, né? Tem uma área exposta ainda na lesão. Então, essa área exposta, ela começa também a a liberar outro fator. Nessa fase anterior, liberou um fator chamado fator Van Willebrand. Aí a gente vai ter a liberação de outro fator, chamado fator tecidual. Esse fator tecidual, ele vai ter uma função a mais. É fazer com que haja uma modificação na camada de fosfolipídio, assim como a ADP, fazendo com que
o fibrinogênio se deposite e também fazendo com que haja ativação da trombina. Então, essas camadas fosfolipídicas da membrana das plaquetas começam a sofrer alteração, começa a haver uma maior agregação. Com isso, a gente vai ver que há uma ativação da trombina, também desencadeada pelo fator tecidual. A trombina, ela vai pegar o fibrinogênio e converter em fibrina. E aí a gente já tem a fase 4, que é a polimerização da fibrina. O que é isso? A fibrina fica com um aspecto mais denso, mais rígido, evitando o escapamento dessas plaquetas e também dando a continuidade da formação do tampão. Então, a hemostasia secundária, a gente já vai ter o tampão totalmente formado. Aqui, na última fase, a gente está vendo o quê? O tampão já formado, né? Vejam que é uma área em que a gente vai ter várias plaquetas. O que está em azul, aqui, ó, essas faixas em azul entre as plaquetas, nada mais é do que a fibrina polimerizada. Ela está numa cadeia mais densa. Aqui a gente já tem um tampão formado. Só que esse tampão ele precisa desaparecer. Por quê? Porque abaixo do tampão, na área lesionada, está acontecendo o que a gente viu nas aulas anteriores, chamado reparo tecidual. Está acontecendo o reparo, como aquelas etapas, né? De angiogênese, principalmente, formação de novos vasos, que nada mais é que a reconstituição desses vasos aqui, tá? Então, o vaso está sendo reconstituído. Está havendo uma reconstituição da área lesionada. E aí, esse tampão ele precisa sair. Ele tem um tempo útil, né? E outra questão, se ele permanecer, ele vai dificultar a circulação sanguínea, né? E aí ele pode ser também uma área de deposição de gordura, deposição de células e também gerar um processo de infecção. Enfim, ele não pode estar aí o tempo todo, ele precisa ser eliminado. Aí vem a outra fase, que é de estabilização desse tampão, é quando o tampão vai ficar estável e depois ele vai ser destruído, destituído, que a gente chama de reabsorção. O que é que vai acontecer? Quais as substâncias necessárias aí? A gente tem um fator chamado TPA, que ele vai ser o desencadeador do que a gente chama de fibrinólise. É uma substância que ativa a degradação da fibrina, né? Porque o tampão é basicamente formado de fibrina e plaqueta. Então, destruindo fibrina vai destruir o tampão. E outra substância aí chamada trombomodulina, que essa substância aí, ela evita que a cascata de coagulação aconteça. Por quê? Gente, o tampão ele precisa ser desintegrado. Se houver ainda a cascata de coagulação que está acontecendo aqui, que nada mais é para recrutar, para formar esse tampão, a gente vai ver mais na frente, vai ficar havendo uma reativação na formação desse tampão permanente. E isso não pode, porque o intuito dessa fase é fazer com que haja a reabsorção, a desintegração desse tampão. Por isso que essa substância é liberada para bloquear o processo de coagulação. Outra questão, se essa cascata ela continuar sem necessidade, ela é o estopim para haver a formação de trombos que vão estar o quê? Na corrente sanguínea e aí pode gerar a questão do infarto, entre outras patologias. Então, não é necessário que aconteça essa formação do tampão de forma descontrolada, tá? E o que é que vai atuar aí? Então, o TPA vai atuar ativando o processo de fibrinólise, essa fibrina ela vai ser desintegrada, ela vai ser despolimerizada, tá? E também a gente vai ter a participação de células de defesa. As células de defesa que elas estão aí limpando essa área, elas também servem para fazer com que haja o reaproveitamento, né, de células velhas que estejam aí, de plaquetas velhas. Então, tudo é, de certa forma, regenerado, de forma reutilizada, reciclada, seria essa palavra, tá? E também as células de defesa vão estar aí para evitar que haja algum tipo de infecção. A gente está vendo que no próprio trombo, a gente está tendo aí algumas outras células
da corrente sanguínea depositadas, como hemácias, né? Como as próprias células de defesa. Então, isso aí serve para... As células de defesa servem propriamente para reciclar, ajudar a combater infecções e reciclar biomoléculas presentes nesse tampão. Então, com a ativação do TPA, vai haver uma desfragmentação desse tampão. Agora, o mais interessante é que há também um ponto certo para ver a desintegração desse tampão. Esse tampão ele não pode sair com esse tamanho na corrente sanguínea. Por quê? Porque se ele sair com esse tamanho, se ele desprender totalmente dessa área e sair com esse tamanho na corrente sanguínea, ele é fator nocivo para desencadear um processo de trombose, tá? Que são assunto do nosso próximo conteúdo aí. Então a gente tem essas 4 fases, tá? E aí a gente define plaqueta como fragmento de células que são originados a partir de outras células, tá? Elas não têm núcleo. As que originam essas plaquetas são chamadas de megacariócitos, que estão na medula óssea. Então a gente chama de células primárias, né? Células mães. Então os megacariócitos são células mães que originam essas estruturas não fragmentadas. Vejam, existe uma discussão na literatura sobre plaquetas ser célula ou não ser célula. Na verdade, não são células, são fragmentos celulares, mas elas podem ser consideradas células a partir do momento que vírus infectam. Então, a gente sabe que vírus só infectam o quê? Célula, né? Então, nessa concepção, a gente pode categorizar plaquetas como célula, tá? Nessa situação. Mas, de forma geral, são fragmentos que não têm núcleos de células. Qual a função? Vão ter vários, aqueles fatores de coagulação, né? E grânulos. Qual a função dos grânulos? Formar o tampão. Quais os fatores de coagulação? Desencadear todo aquele processo para culminar na polimerização da fibrina. Então, a gente vai detalhar também essas cascatas de coagulação de maneira melhor, tá? A gente está vendo aí que a função vai depender justamente de substâncias que a gente chama de glicoproteicas, receptores glicoproteicos, que vão estar na superfície das plaquetas. Então, esses receptores glicoproteicos, eles ficam na superfície, porque eles vão fazer uma interação com receptores na superfície do endotélio. Então, para poder a gente entender a formação desse tampão aqui, na hemostasia primária, essa interação das plaquetas, essa primeira camada de plaquetas com o endotélio, ela é mediada por essas glicoproteínas. Então, são glicoproteínas que vão se ligar com o fator VWF e são glicoproteínas que estão na superfície dessas plaquetas. Então, a função vai ser desencadeada a partir desses receptores, tá? Interagindo aí com a superfície do endotélio, que a gente chama de região do citoesqueleto, tá? Olha, essa imagem fica melhor para a gente entender. Então, a gente está vendo lá, na hemostasia primária, a participação do fator VWF. Então, esse fator, ele está onde? Na superfície do endotélio. Então, é o endotélio que faz com que haja a expressão desse fator, né? A liberação desse fator. Essa deposição das plaquetas, ela é mediada o quê? Pelo receptor chamado GPLB, que é uma glicoproteína. Então, essa glicoproteína é expressa na superfície das plaquetas a partir de quê? A gente voltando aqui à hemostasia primária, a partir da influência do fator VWF e também pela própria liberação dos grânulos. Então, essa primeira fase aqui de agregação, ela é mediada, esses receptores, pela própria presença do fator VWF e também pela liberação de grânulos como o ADP. Está vendo aí que o ADP induz o quê? A mudança na conformação da plaqueta
e fortifica a expressão desses receptores glicoproteicos. Ó, tá vendo que vai ter outro complexo chamado GPL2B, GPL3A, que são glicoproteínas que vão se ligar com o quê? Com fibrinogênio. Então, as plaquetas elas se aderem e depois elas vão se ligar com o fibrinogênio para haver essa agregação mais acentuada para formar o tampão. Nessa imagem, a gente está vendo 3 síndromes aí, 3 deficiências, quando não há, por exemplo, o fator VWF. A gente já vai ter um quadro patológico chamado deficiência de doença do fator VF. Então, essa deficiência, a não expressão desse fator, vai provocar o quê? A não formação do tampão. A gente não vai ter formação do tampão. Se não tem formação do tampão, vai ter o quê? Distúrbios hemorrágicos. Sejam distúrbios hemorrágicos ou distúrbios trombóticos, né? Então, se não tem o fator WF, causa isso. Se não tem alguns tipos de receptores glicoproteicos, vai ter também outras síndromes. A gente está vendo a síndrome Bernard-Soulier, que é quando as plaquetas não expressam a glicoproteína do tipo B. Por quê? Porque essa glicoproteína ela é responsável pela ligação com o fator WF. Se não tem essa glicoproteína, não vai ter deposição, a interação e não vai ter a formação do tampão. Consequentemente, vai ter os outros distúrbios, né? A gente está vendo também quando há a ausência desse complexo GPL2B, GPL3A, a gente vai ter uma deficiência chamada trombostenia, desse cara aí que descobriu, porque a gente já tem uma relação direta que esse complexo, observe que ele se liga com o quê? Com fibrinogênio. Então, se não há esse complexo, qual a tendência? É que haja formação de tampão sem adesão à parede do endotélio. Ou seja, esse tampão ele vai virar um trombo. Por isso que chama-se essa deficiência vai se chamar trombostenia. Trombostenia, que é nada mais é que a formação de trombos no decorrer desse processo, porque não vai ter agregação com o fibrinogênio. Esse tampão vai ficar solto. Tá? Então, são 3 pontos aqui de deficiências causadas por anormalidade nesse processo na formação do tampão. E aí eu queria parar por aqui, porque a cascata de coagulação a gente deixa para ver amanhã e depois entra na parte de trombose. Vocês estão tão quietos, o que houve, que tem dúvidas? É porque a gente tá triste que já tá acabando tudo. É verdade, mas aí tem um lado bom, né, que vocês já vão para o 4º período. Ei, Marcelino, aí, tipo, a gente acaba agora e o quarto período, será que só volta quando, sei lá, tiver uma vacina e a gente puder voltar para a faculdade? Ou será que se inicia AD também? Eu acho que vai ter uma grande possibilidade de voltar também de forma remota. Esse Pode ano ser. ainda, tu acha? Eu acho que sim. Eu acho. Não foi de nenhum período de recesso, não, pra gente. Eu acho que, assim, a gente vai ter essa definição quando sair a definição do calendário acadêmico. Se vai ter, por exemplo, uma data limite, né? Se essa data limite, que eu acredito que seja novembro. Então, quando sair essa data, aí sim, a gente vai ter um norteio. Eu acredito que vai ter mais ou menos aí. Aliás, eu acredito que não exista, não vai existir férias, intervalo, não. Por quê? Porque já está em atraso, né? Então, a tendência é que haja aí um esforço a mais para recuperar esse tempo, certo? E vocês, de certa forma, não amenizar os danos, né? Sei, entendi. Os professores têm até novembro para encerrar, então? Não, ainda não foi definido. Eu estou dando minha opinião, que eu acho que é até Ah, sim. novembro, certo? Mas não foi definido ainda não. Uhum. Vejam, gente, sobre a segunda avaliação, eu tive que mudar
a proposta, certo? Porque eu estava conversando com o cara da editora e ele estava sugerindo que fosse uma temática só. Ou seja, eu estava fazendo já uma cartilha para fisiologia e para você seria o Atlas. Aí ele deu a sugestão, não faça um tema só, que fica mais fácil para, se eu quiser futuramente publicar, né? Uma cartilha só. Então seria uma cartilha de práticas em fisiologia e patologia. Seria mais interessante, teria maior robustez o material. Por isso que eu mudei. E aí eu queria saber de vocês qual é essa questão, se já andaram pesquisando. Essas práticas na área de vocês, elas são práticas mais técnicas, tá? Então, não é diferente de fisiologia. Fisiologia a gente encontra práticas que rotineiras, pode ser feita até em casa, algumas, né? Algumas práticas didáticas. Em patologia, algumas vão precisar de quê? De microscópio, ou então de formação, construção de lâminas. No caso, vocês não precisam delimitar, porque em fisiologia eu pedi para eles delimitar práticas de fácil execução, né? E podem até ser feitas em casa. E vocês não, vocês vão pegar mesmo, pesquisar práticas técnicas mesmo, de preferência que possam ser feitas em laboratório didático, tá? Laboratório didático. Ou seja, possa ser feito em universidade ou possa ser feito também, dependendo, em escolas técnicas, tá? Mas, Helena, e como é que a gente vai precisa de alguma autorização? Porque eu lembro que semestre passado tinha uma professora nossa que lutou muito para que a gente conseguisse usar o microscópio, mas não conseguiu. E é porque ela era professora, então. Sei, mas você fala em quê? Não, no caso de vocês não vão precisar usar o microscópio, não. Porque Ah, essas sim. práticas elas não vão ser executáveis. Ah, Porque, entendi. entendeu? Todos os laboratórios agora estão bloqueados, assim, não podem ter uso agora não, só depois da epidemia. Ah, então como é que se a gente não vai. A gente não vai executar a prática, então. Não, é só pesquisar as práticas, né? E aí vocês vão selecionar as práticas que vocês acham mais interessantes e que possam ser executadas em qualquer laboratório, certo? E Hum. aí vocês vão selecionar essas práticas e fazer de acordo lá com o roteiro, né? Deixar bonitinho lá como o modelo que eu coloquei. De preferência, preferencialmente com resultados. Por quê? Porque as imagens deixam a cartilha mais ilustrada, né? Então, se vocês pegarem uma prática com resultado, melhor ainda. E aí, lógico, essa prática vai ser referenciada, né? Sim, a gente vai fazer como se fosse simulando a prática, né? Os materiais que, por exemplo, alguém fez uma prática, a gente bota os materiais que a pessoa usou, tudo, né? Como Isso, foi feito. exatamente. Tá, entendi. Exatamente. Só modificando mesmo em termos de estrutura, né? Seguindo aquele padrão. Sim, eu pensei que a gente fosse fazer, mas não, não precisa. Não tem como. A intenção seria a gente pegar, fazer o Atlas nosso mesmo com aquelas lâminas, né? Ia ficar bem bacana. É até uma proposta que eu estou pensando para o próximo semestre, quando voltar as aulas presenciais. E aí ficaria bem interessante, seria um material nosso mesmo. Mas aí a gente tem que se adequar à realidade. Ah, entendi. Aí como é que vai? Porque você falou que ia selecionar, né? As práticas que vai ter E tipo. Aí eu como é acho que que vocês têm um prazo aí que eu coloquei dia 7, né? foi? Para vocês ir mandando o que vocês já estão achando para a gente discutir. Tipo assim, não, essa prática não tá legal, então vamos tirar ela, né? Ou então essa prática tá boa, mas está faltando alguns detalhes, entendeu? Uhum. É só Porque às pra vezes a gente. ajudar mesmo, né? Então, Isso, é uma orientação, né? entendi. Às vezes a gente acha uma prática, ela tá até legal, mas aí, para fazer uma cartilha, a gente precisa de mais informação, então a gente pode pesquisar em outra fonte, entendeu? A cada 15 dias, o intuito é que eu dê uma orientação para vocês sobre o que vocês estão pesquisando. Tá bom, entendi. Obrigada. Tá bom? De nada. Mais dúvidas? Tá, gente? Então Marcelino, amanhã a gente. Oi. Marcelino, um exemplo de prática que eu estou meio boiando. Olha, tem uma das práticas. É porque assim,
qual foi o meu intuito, né? As práticas em patologia, elas são bem escassas. Então, assim, é uma atividade mesmo de pesquisa. Vocês pesquisarem tudo que vocês puderem, em termos de fonte da internet. Mas tem algumas práticas bem simples, por exemplo, observar padrões de necrose. Esses padrões de necrose podem ser observados tanto a nível morfológico, na peça mesmo, às vezes você tem uma peça viva, né? Conservada, tipo um fígado, e aí vocês conseguem, a partir do roteiro de prática, observar os padrões de necrose, ou o padrão de necrose nessa área, tá? Essa seria uma prática bem simples, análise de peças, para descobrir um padrão de necrose, por exemplo. E tem as Então, mais complexas, que seriam por análise histoquímica ou histológica, que seria análise de lâmina, tá? Ou então ainda mais, fazer lâminas, fazer a gente cortes vai histológicos. conversar sobre essas práticas. Aí, quando for, a gente fala tudo que tiver de falar sobre ela. Aí, tipo, em exemplos, a gente coloca fotos. É? Não, vocês têm que seguir aquele roteiro. Então, o roteiro vai ter lá a introdução, né? O sumáriozinho, e depois tem a prática. Aí vocês vão botar do jeito que está lá no roteiro, a prática. Chegando no resultado, aí que eu queria que vocês acrescentassem imagens, tá? Como se fosse não, os resultados da prática. E depois colocar as referências. É porque em cada prática tem que colocar, né? Em cada um, materiais, procedimentos e resultados, Isso, né? aham, isso. Entendeu, Entendi. Vitória? Entendi. Então, se a gente pesquisar, sei lá, nossa equipe tem 12 pessoas. Se a Hum. gente conseguir pesquisar as 12 práticas, de cada uma vai fazer uma introdução, um resultado. Não, não. Ó, vejam, esse modelo aí é uma introdução para cada grupo, tá? Não é para cada prática, não. Então, vejam no modelo. Deixa eu só espelhar aqui o modelo. Só um A minuto. única coisa que tem que se repetir é o procedimento, os materiais e o resultado de cada prática, Vitória. Isso, exatamente. Exatamente. Deixa eu só parar aqui a apresentação e botar, espelhar o modelo. Vejam, ó, aqui no modelo, o que é que vocês vão repetir, certo? Repetir. Isso aqui é único, ó. Isso é único para cada grupo, certo? Único, único, único também, né? Porque aqui vai estar o somado de todas as práticas. Vocês acharam 12 experimentos, então vocês vão colocar 12 e a página de cada um. Aí começa aqui, descrevendo um pouco, né, sobre... eu acho que a Vitória estava se referindo a essa introduçãozinha aqui, né? Essa introdução é referente ao tema de cada prática. Por exemplo, se for padrões de necrose, e aí vocês vão colocar no início. Padrões de necrose é um tipo de morte celular, tal, tal, tal. Pode ter vários padrões, enfim, faz uma curta introdução. Vitória, perdão. Realmente vai ser uma curta introdução para cada, certo? E aí a gente entra nos procedimentos, e aqui eles já colocaram, como é um experimento de química, já colocaram aí os resultados, né? As reações. E aí vocês vão colocar materiais, procedimentos e os resultados. Nos resultados eu queria as imagens, tá? E aí, por fim, vocês colocam as referências. Mais dúvidas? Marcelino, então, tipo, cada equipe vai fazer sua parte. Aí, no final, a gente vai juntar tudo em uma cartilha só, ou cada um vai entregar uma Isso. cartilha diferente? Essa parte aí, o que é que vocês precisam se preocupar? Só com essa parte de vocês. A junção eu vou fazer quando for para publicar. Aí a gente faz uma introdução, um prefácio bonitinho, e aí mostrando que esse prefácio vai ter o quê? Vai falar sobre as práticas de fisiologia e de patologia, que vai ser um material só, entendeu? Por isso que eu quero que Ai, vocês escrevam, sigam rigorosamente esse padrão aqui, esse modelo. Por quê? Porque ele é o padrão para
publicação. Então, vocês seguindo isso aqui fica bonitinho. Que aí vocês podem botar. Depois, o que é que eu vou fazer? Quando for para publicar, abaixo aqui da introdução de cada procedimento, a gente coloca o nome dos autores, tá? Bota os nomes de vocês para depois começar a descrever as práticas, tá? Marcelina, essa tabela que tem no final de. Não, essa tabela aqui foi só uma sugestão deles, dos meninos. Não precisa ser assim, não, tá? Ah, tá bom. Tá? Porque eles, como estavam fazendo uma prática de bioquímica, então eles acharam melhor colocar assim. Nem imagem não tem, né? Uhum. Aí no deles tem assim, experimento 1. No caso, a gente coloca prática 1, né? Isso, exato. Tá bom. Tá? Mais dúvidas, gente? Ok, então até amanhã. A gente amanhã termina essa parte de coagulação. Tchauzinho. Tchau. Tchau. Tchau.